Olá, buscador da super saúde, querido e querida participante deste congresso da super saúde. Vocês já assistiram várias aulas falando sobre cura de doenças. Que nós já falamos também que não é bem uma cura, né? Que é uma remissão completa e só vai ficar curado enquanto você estiver utilizando os recursos que recuperaram a tua saúde perdida. Agora nós estamos abordando alguns recursos importantes. E esse que nós vamos abordar nessa aula talvez seja o que traz resultados mais rápidos, em mais curto prazo. Nós estamos falando de uma alimentação com baixo carboidrato, chamada low carb. E, para isso, alguém que entende muito, ou que talvez entenda mais do que eu, com certeza, mas mais do que muitos especialistas, é a Gabriela Wenzel, que eu tenho o prazer de tê-la comigo na equipe do Procer. Há quantos anos, Gabriela? Olha, se eu falar, eu vou falar minha idade, mas estamos aí há 12 anos. Bem antes de existir o Procer, a Gabriela já trabalhava comigo. Então, Exatamente. Gabriela, vamos falar sobre alimentação low carb. O que é uma alimentação low carb? Pessoal, então, boa noite para todo mundo. Agradeço muito o convite, estou muito feliz por estar aqui com vocês, né? Saí um pouquinho do meu processo íntimo aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos esclarecer um pouquinho sobre essas dúvidas, né? Que surgem bastante na população. A alimentação low carb é uma alimentação com baixo teor de carboidrato, né? A gente vai diminuir drasticamente ou reduzir parcialmente aí essa ingestão de carboidratos que a gente vai fazer. Mas o que a gente entende por carboidrato? Para esclarecer um pouquinho, né? Porque é um nome mais técnico que a gente usa. Exemplos de carboidratos, tá, gente? Carboidratos é um tipo de grupo alimentar que compreende o quê? Pão, massa, arroz, açúcares, doces, cereais, tapioca, que todo mundo fala muito ainda, né? Então, esses são os carboidratos. A gente vai fazer aí uma redução desse consumo, né? Dos alimentos fontes de carboidrato. Mas por que o carboidrato ele é tão falado? Aqui mesmo tem comentários dizendo que não é tão ruim assim carboidrato. Por que alguns especialistas dizem que carboidrato pode, não estou dizendo que ele necessariamente vai fazer mal, mas pode fazer mal para a saúde? Pessoal, o que acontece? Quando a gente consome um carboidrato, quando eu como um pão, como um doce, como uma pizza, como uma tapioca, para eu metabolizar esse carboidrato, eu vou precisar liberar insulina. A insulina é um hormônio, né? Liberado e produzido pelo pâncreas, e ele faz o quê? Explicando em palavras bem leigas para vocês. Ele é como se fosse um caminhãozinho. Ele vai lá, ele pega aquele carboidrato que foi quebrado, que está em formato de açúcar, pega aquele carboidrato, coloca no caminhão e leva para dentro da célula. Então, quanto mais carboidrato eu consumo, mais insulina o meu corpo, o meu pâncreas libera, o meu pâncreas produz, né? E esse excesso de insulina liberada, de insulina produzida pelo pâncreas, esse excesso de estímulo, ele vai causar aí o que a gente entende por inflamação, né? Mas, Gabi, o que é inflamação? O que eu entendo por inflamação, né? Gente, inflamação é celulite, pressão alta, né? Excesso de peso, excesso de gordura corporal, dores, cansaço, ou seja, uma gama aí de doenças que são provenientes dessa inflamação corporal. Então, todos esses sinais e sintomas de doença que tu falou e muitos outros, dá para dizer que tudo isso aí tem inflamação no corpo? Com toda certeza.
E a insulina é o único agente que levanta essa inflamação? Não é só isso, né? O estilo de vida da pessoa vai interferir nessa inflamação. Então, por exemplo, estresse, poluição, consumo de álcool, cigarro, agrotóxico. Então, a gente tem alguns outros fatores que também estimulam essa inflamação corporal. Então, tudo que afeta a saúde, de uma forma ou de outra, provoca inflamação. De todos esses fatores, dá para chamar o carboidrato do pior agente inflamatório que tem? O carboidrato não, a insulina, o pior agente inflamatório que tem? Eu acho que, de certa maneira, a gente pode falar isso, sim. E como é que eu sei se a minha insulina... aparentemente, eu não estou sentindo nada. Como é que eu sei se a minha insulina está elevada e está prejudicando o meu corpo, mesmo sem eu ter sintomas ainda? Isso é bem importante, gente, porque às vezes a gente não vai sentir nada, né? Como se a nossa glicemia está elevada, às vezes a gente não sente nada. Então, eu preciso fazer um exame de sangue, né? O meu médico precisa solicitar, ou eu vou lá no laboratório e pago particular para fazer, mas eu preciso medir a minha insulina. Então, quanto mais baixa a insulina, melhor, menos inflamação eu tenho. É muito comum a gente ver pessoas com insulina de 20, 25, 30, 40, né? E isso é bem preocupante porque é um valor de insulina muito alto. Então, quanto mais baixo o valor da minha insulina, melhor. A gente se tem assim uma indicação, né, que o ideal seria até 5, 7, 8, e eu sei que o doutoronal ainda joga mais um pouquinho para baixo. Então, quanto mais baixa essa insulina, esse resultado, né, melhor. Então, porque, na verdade, assim, se eu tiver uma insulina, sei que todo mundo fala em 5 para baixo, mas se eu tiver uma insulina 1, isso significa que eu estou mal na produção de insulina ou porque meu metabolismo está bom? Provavelmente o teu metabolismo está bom, né? A não ser que tu tenha aí uma outra patologia, um outro tipo de problema, mas se tu não tem nenhum sinal e sintoma, não tem nenhum outro exame alterado, tudo indica que tu tá com um metabolismo maravilhoso. A gente sempre ouve falar, e você que atua no suporte do processo, ouve também todos os dias, perguntando assim: o carboidrato não é importante para a saúde? Eu posso ficar, vou inventar, 10 anos sem comer carboidrato ou comendo o mínimo possível? Podemos sim, gente. A gente pode ficar 10 anos sem comer pão, sem comer tapioca, sem comer doce, sem comer frutas? As frutas têm uma questão um pouquinho mais complexa, assim, no meu entendimento como nutricionista, né? Porque se eu for pegar uma fruta orgânica, uma fruta vermelha, uma romã, um açaí, que são frutas que têm um poder antioxidante extremamente elevado, são riquíssimas em compostos anti-inflamatórios, né? Se eu colocar na balança que ela tem pouco carboidrato e um monte de outros benefícios, eu acho que ainda compensa dentro de um contexto saudável, de uma alimentação saudável, de uma alimentação saudável, que eu quero dizer, gente, é fazendo escolhas e combinações, né, estratégias alimentares adequadas. Eu não entendo que essa fruta vá prejudicar nesse ponto. Né? Principalmente se eu tiver com uma insulina 1, 2 ou 3. Agora, se eu tiver com uma insulina 40, que nem tu falou, e eu comer essa fruta maravilhosa que é o romã, como é que vai ficar? Isso vai fazer bem para a minha saúde? Olha, é complicado. É complicado, porque vai depender muito da quantidade, do contexto que essa pessoa está vivendo, né? Não adianta eu comer uma romã
e me entupir de outras farinhas, de me entupir de pão, e consumir um monte de cereal. Mas esse é um tema polêmico. Mas vamos imaginar que essa pessoa faz exercício, se alimenta só com pouco carboidrato, mas come uma romã de manhã e uma romã de tarde todos os dias. É o único carboidrato que ela come. Mas daí, se é o único carboidrato que ela come, ela não vai ter insulina de 40, né? Tá bom, ganhou. É verdade, gente, é verdade. Então. Bom, outra coisa aqui, assim, tem muita gente que diz que tem carboidratos bons e carboidratos ruins, intermediários. Explica melhor para nós como é que são essa classificação. O que a gente pode considerar, então, de carboidrato ruim, né, gente? Farinhas refinadas, que entra aí tapioca, porque a tapioca... Hoje peguei a tapioca para Cristo, né? A tapioca... O que acontece? Ela é uma farinha refinada. O único ponto positivo, assim, dela é que ela não tem o glúten. Mas ela é uma farinha branca, que passou por refinamento, pobre nutricionalmente, ou seja, não tem fibra, não tem vitamina, não tem mineral, ela só tem carboidrato ali, né? Então, ela é considerada uma farinha refinada. Cereais, né? Açúcar. Então, aí a gente pode considerar nesse grupo de carboidratos ruins. O que seriam carboidratos bons, então? Frutas, tubérculos, oleaginosas, porque apesar das oleaginosas, a gente tem a mania de olhar assim, que elas têm bastante gordura boa, que elas têm um bom percentual de proteína vegetal, né? Elas também têm um pouquinho de carboidrato. Abacate, que é uma fruta rica em gordura saudável, coco também, que é rico em gordura saudável, tem um pouquinho de carboidrato. O próprio limão também tem um pouquinho de carboidrato, né? Então, seriam considerados carboidratos saudáveis ou carboidratos melhores. Além do carboidrato, ele é muito hipervalorizado, já foi mais, agora menos, mas ele serve unicamente para produzir energia, ATP, para o corpo funcionar, ou ele tem outras funções dentro do corpo? A função maior dele é essa mesma, ajudar a produzir energia rápida. O que acontece? Eu gosto de dar bastante esse exemplo. Quando uma pessoa come um doce, né, ela fica alerta rapidamente. E quando acontece essa metabolização, a energia dessa pessoa cai drasticamente. Em poucos minutos? Em poucos minutos. E isso tem relação com a insulina e com esse processo de metabolização, né? Então, a gente tem que avaliar, a gente tem que entender que não é interessante esse tipo de metabolismo. As pessoas aqui estão fazendo algumas perguntas, mas importante voltar atrás um pouquinho. Então, aqui a Maria Cândida pergunta: se eu fizer uma tapioca com apenas uma colher de sopa de goma e colocar misturado a goma chia, linhaça e coco, isso aí é mais saudável do que só comer a tapioca? E se a pessoa está muito inflamada, é obesa, cheia de dor, isso aí pode fazer mal mesmo com esses cuidados? É uma estratégia boa, que a maioria das nutricionistas indicam, para a gente diminuir, né, esse impacto da tapioca no nosso organismo. Quando eu vou consumir, gente, por exemplo, a tapioca, o que é interessante? Eu sempre colocar uma proteína junto, colocar uma fibra, que daí entraria a chia, a linhaça, né? E uma gordura boa que pode ser opcional. Mas eu colocando uma fibra e uma proteína junto, quando eu vou consumir um carboidrato refinado,
eu diminuo esse impacto no meu organismo. Então, isso é uma estratégia melhor do que eu consumir somente uma tapioca, por exemplo, com banana. Uma tapioca com outro carboidrato, né? É melhor ainda assim do que comer um pão, por exemplo, eu fazendo essa estratégia da tapioca com fibra e com proteína, né? Mas se uma pessoa está obesa, o ideal é não consumir. Voltando a falar sobre o pão que tu falou, o pão, mesmo o pão integral, ele tem glúten. O glúten, muitos palestrantes já falaram aqui sobre o glúten, mas eu gostaria de saber a tua opinião. Todo mundo tem algum grau de intolerância ao glúten ou tem algumas pessoas que podem comer glúten à vontade que não têm intolerância nenhuma? Tem muitos estudiosos que apontam que todo mundo tem algum nível de sensibilidade, né? Na nutrição, a gente avalia sinais e sintomas. Então, normalmente a gente indica a pessoa ficar um período, 30 dias, sem consumir glúten, depois fazer um teste, reintroduzir uma porção e avaliar se a pessoa tem algum sinal e sintoma. E, gente, é muito importante vocês entenderem que um sinal e sintoma, quando eu vou fazer um teste desses, né? Essa observação, não significa que eu vá ter uma reação na hora que eu consumir. Eu posso ter uma reação em até 3 dias que eu consumir aquele alimento. E não necessariamente tem que ser uma reação gastrointestinal, se a gente está falando nessa situação do glúten. Eu posso ter uma inflamação de pele, eu posso ter eczema, né, que é uma alergia de pele, eu posso ter rosácea, eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter N sintomas que vão aí me identificar ou me direcionar, né, para esse tipo de associação que eu estou buscando. Quando a gente fala numa alimentação low carb, muita gente entende alimentação com muita proteína. Como é que funciona isso? Na prática, gente, é completamente o contrário. Eu acho muito importante a gente falar nesse ponto, porque como eu atuo no suporte há bastante tempo e tenho contato com os alunos, tanto quando já existia o Prócer presencial e depois, né, o Prócer online, a gente tem que trabalhar a conscientização dos alunos de que alimentação low carb não é alimentação da proteína. Alimentação low carb, eu tenho o quê? Eu tenho como base hortaliças. Então, é folhas, legumes, verduras, né? Que também tem um pouquinho de carboidrato aí, mas que eles não vão ter um impacto negativo ou um impacto grande na minha saúde. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo. Quer fazer uma alimentação low carb? Acho maravilhoso, mas tem que ter esse cuidado. É consumir muita hortaliça. Sim, mas a quantidade de proteína não aumenta, né? Não é necessário aumentar a quantidade de proteína que eu como. E se eu aumentar a quantidade de gordura que eu como? Isso prejudica? Então, fazer uma alimentação com high fat, alto nível de gordura, normoproteica, para não aumentar a proteína, e baixo carboidrato. Como é que está essa combinação? É uma estratégia boa também. A gente tem que sempre avaliar de uma forma geral, né? Pensando na pessoa. Porque tem alunos, por exemplo, que quando consomem mais gordura numa alimentação low carb que precisam, às vezes, né, estacionam o peso, entram num platô. Então, se eu consumir um nutriente, que seja a gordura, ou a proteína, ou o carboidrato em excesso, que o meu corpo não metabolizar, que o meu corpo não utilizar, não vai ser interessante. Então, só esse cuidado que a gente tem que ter. Então, por isso é importante não exagerar mesmo em alguns alimentos. Mesmo, exato. E fazendo uma associação, gente, puxando um gancho, significa o quê? Que eu posso ter um alimento saudável, mas que não adianta eu consumir, por exemplo, abacate, que a gente sabe que é um alimento extremamente saudável. Eu não posso consumir 1 quilo de abacate por dia, porque ele não vai fazer bem. Certo.
Então, por mais que um alimento seja saudável, eu não posso consumir em grande quantidade. E quando a gente fala em alimentação low carb, umas perguntas que é comum da importância do jejum e a sua relação com a alimentação low carb. O jejum na alimentação low carb, ele acaba acontecendo naturalmente. É muito comum a gente acompanhar isso, a gente sentir isso, né? Porque como a alimentação low carb, ela traz uma saciedade maior, a gente melhora o metabolismo, diminui a inflamação. O carboidrato, gente, ele dá muita fome. Então, se eu tenho uma dieta, uma alimentação rica em carboidrato, eu vou ter que estar comendo a cada 2, 3 horas, né? Se eu estou numa alimentação mais low carb, eu fico saciada por mais tempo. E o jejum acontece naturalmente com os praticantes, com os alunos, com as pessoas que vão aderindo a esse tipo de alimentação. Acaba sendo uma coisa natural. E deve ser assim, porque se eu faço um jejum forçado, né? Um jejum que eu estou estressando o meu corpo, que eu estou passando do limite ali que o meu corpo está tolerando, eu posso fazer mais mal do que bem com esse jejum, né? Então, seria bom que as pessoas se preparassem com uma low carb durante uns dias para depois... me veio uma pergunta agora que eu deixei passar. O mel deve ser um alimento maravilhoso, porque o mel é da natureza? Ele tem... É polêmico também o mel, né? Gente, o mel, ele tem muito composto anti-inflamatório, né? E antioxidante. Porém, contudo, entretanto, ele é um alimento riquíssimo em carboidratos, né? Mais de 90% aí de carboidrato. Então, a gente não pode consumir mel pensando que é um alimento maravilhoso, sensacional, se a pessoa está inflamada, porque pessoas que acabam colocando mel em muitas preparações ou em muitas refeições, a gente tem que ter um cuidado grande, porque ele não deixa de ser um açúcar, né? É um açúcar da natureza ali que a gente tem acesso, mas tem que abrir o olho, tem que ter cuidado nesse consumo. Aqui tem uma pergunta falando sobre dieta cetogênica. Qual é a diferença entre dieta low carb, dieta cetogênica? E aqui a Silvana pergunta: dizem que cura mais doença pela ausência de carboidrato. A cetogênica é melhor que a low carb nesse sentido, segundo a Mônica? Pessoal, a dieta cetogênica ela tem como base as gorduras. Então, eu vou ter uma redução ali de proteína, uma redução drástica de carboidrato e um alto consumo de gordura, né? A dieta cetogênica ela é muito indicada para pacientes com doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Então, eu sei que tem vários neurologistas que acabam indicando esse tipo de alimentação, né? Eu gosto de indicar a dieta cetogênica como uma estratégia, né? Como por um período para, vamos dizer assim, tirar aquele organismo da zona de conforto, dar um estímulo diferente, mudar um pouquinho aquela alimentação, né? Ela é uma alimentação mais difícil de ser seguida, porque não é toda hortaliça que eu vou poder comer. As carnes, né? As proteínas não são à vontade, então a gente tem que... Ela é uma alimentação um pouquinho mais complexa de se fazer. E ela dá um efeito melhor nesse período inicial que você recomenda para os pacientes? Olha, Ronald, eu não sei se a gente pode dizer melhor, sabe? Eu ainda acho que... Eu ainda prefiro a alimentação low carb pela questão das hortaliças, sabe? Porque tu vai ter mais... Onde é que a gente encontra grande parte, né? Maior parte de vitaminas, minerais, compostos anti-inflamatórios, antioxidantes? Nas hortaliças. Então, na dieta cetogênica, a gente acaba tendo que reduzir esse consumo de hortaliça também, né?
Aqui um paciente, um participante perguntou, ele chegou a um percentual de gordura de 8%, que é um percentual considerado de atleta. Uhum. E ele quer aumentar massa muscular, ele precisa usar carboidrato? E se a resposta é positiva, quais são os carboidratos e em que momento ele deve usar? Olha, acho que primeiro a gente tem que avaliar o que esse aluno, ou esse participante, né, ou essa pessoa está consumindo de proteína. Tem que ver primeiro se ele está consumindo a quantidade adequada de proteína, o que ele está consumindo de suplementação. Então, tem algumas estratégias que a gente consegue fazer antes de inserir o carboidrato para auxiliar nesse ganho de massa muscular. Tá, vamos pensar em... o senhor pediu exemplo, né? Pensando assim, em exemplos de carboidratos bons para auxiliar no ganho de massa muscular. Tubérculos, né? Batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha. E ele pode comer isso à noite? À noite não é muito indicado. Por quê? À noite não é muito indicado, em função dessa liberação de insulina, né, que pode atrapalhar, esse excesso de liberação de insulina pode atrapalhar aí a qualidade do sono, a qualidade a liberação da melatonina. Então, o ideal é centralizar mais para de manhã e almoço, né, ou de tarde, para não ter, para essa pessoa, para a gente não ir dormir com essa insulina alta. Uma pergunta importante que veio um pouquinho depois do momento, mas acho que vale a pena abordar, qual é a relação dos carboidratos com o paciente em tratamento oncológico? A gente tem alguns pesquisadores, isso é muito discutido isso, pelo que eu vejo, assim, principalmente na internet, né, nas redes sociais, assim, né? Porque alguns pesquisadores indicam que carboidrato, açúcar alimenta a célula cancerosa e outros dizem que não. Então, é muito comum ainda a gente ver, né, nos hospitais oferecer gelatina para os pacientes, Suco de laranja. Doce, pudim, né? Eu sei porque eu né, tive contato com isso há pouco tempo e era alimentação. Tá, mas então, nos hospitais, eu acho que todos oferecem isso, eles defendem a teoria de que célula cancerosa não come glicose, não come carboidrato. E se essa teoria estiver errado, quem paga o pato é o paciente. Infelizmente. Então, na dúvida, mesmo que a célula cancerosa possa não comer carboidrato, o ideal é que não dê, porque vá que ela come, fique enorme e forte. Ainda mais açúcar, né? Pensando assim em doce ou... Só como curiosidade, uma paciente do ProCer, a Geraldine, disse assim: ursos adoram mel. Só que o urso só adora mel antes de hibernar. Então, quando chega naquele momento de hibernar, ele vai desesperado à busca do mel, porque a frutose do mel faz ele ter um sono mais profundo durante semanas e meses. Então, não é justificativa, Geraldine. Gabriela, está maravilhoso. Acho que tiramos as dúvidas das pessoas. Então, agora eu quero que tu dê uma mensagem para as pessoas que estão doentes em relação ao carboidrato. Pessoal, eu acho que por tudo que vocês já ouviram, né, as lives, essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui, procurem fazer uma alimentação o mais saudável possível. Né? A gente sabe o que é, as pessoas sabem o que é uma alimentação saudável. Né? O pão já está se caindo
por terra, digamos assim, né? Todo mundo sabe o que é fazer uma alimentação saudável. Pensando em saúde, gente, ou pensando em recuperação de saúde, ou remissão das doenças, como o Dr. Ronald fala, a gente não tem outra alternativa a não ser melhorar a alimentação, a não ser deixar de comer aqueles alimentos que vão causar uma inflamação maior ou que vão causar uma piora maior, né? Então, levem isso em consideração. Eu sei que é muito comum a gente encontrar pessoas com pelo menos uma doença hoje em dia, então, ou tomando algum tipo de remédio, ou tomando remédio para dormir, ou tomando algum antidepressivo, ou ansiolítico, ou o que seja, né? Leve isso em consideração. E não temos outra alternativa. É muito importante a gente pensar também na organização, porque todo mundo fala, mas é muito difícil eu comer certo, ou, né, na hora eu chego em casa com fome, eu não tenho o que comer, não está pronto, não sei o quê. Eu gosto de brincar com os pacientes assim, que a gente, né, com os alunos, que a gente não tem escolha. Se eu decido ter uma alimentação saudável, eu tenho algumas alternativas. Primeira, que acaba sendo a que as pessoas mais escolhem. Eu preciso me organizar, eu preciso investir um pouquinho do meu tempo livre, do meu final de semana, ou, né, se eu trabalho em plantão, de alguns momentos que eu tenho livre, para organizar a minha alimentação. Então, eu vou planejar o que eu vou consumir, eu vou comprar, eu vou fazer, né, posso fazer as marmitas, congelar ou deixar na geladeira por alguns dias. Isso facilita a rotina de vocês horrores, gente. Isso é extremamente fácil de fazer e facilita muito a nossa rotina. Eu mesma sempre faço isso porque eu não tenho tempo de ficar cozinhando todos os dias, né? Uma coisa diferente ou fazer um preparo diferente. Então, pensem um pouquinho nisso, né? Tirem um tempinho no final de semana de vocês para investir. Isso é investir na saúde, isso é investir no autocuidado, é investir, né, nesse amor próprio que a gente tem, ou que a gente deveria ter pela gente, tá? Então, observem isso. Quem for seguir alimentação low carb conosco, lembre que a base é hortaliças. Temos que consumir uma grande quantidade de hortaliças, né? Não só nessa alimentação low carb, mas pensando em recomendação, seria interessante a gente consumir aí 300 gramas de salada de hortaliça por dia. Se a gente for pesar, isso é muita coisa, né? É um volume grande. É um volume muito grande, porque alface, por exemplo, não pesa quase nada, né? Os legumes, as folhas têm um peso pequeno, né? Tem um tamanho pequenininho. Então, é importante para a saúde do intestino, é importante para a nossa saúde. Brilhante, Gabriela. Um grande abraço para todos. E para ti, Gabriela, um abraço muito especial. Obrigado por fazer parte do Procer, fazer parte dessa família saudável do Procer. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.